E aí pessoal, tudo bem? A gente vai entrar agora propriamente na física, né? A gente tratou nos últimos vídeos sobre vetores, né? Que é o formalismo matemático que a gente vai usar ao longo do curso. Agora a gente vai entrar na física. Nosso primeiro tópico vai ser a cinemática, então a gente vai despender algum tempo falando de cinemática, ok? Então, para a gente poder começar a falar de cinemática, é necessário que a gente tenha bem estabelecido alguns conceitos que são fundamentais. Então, o primeiro conceito fundamental que eu quero tratar vai ser o conceito de posição, ok? Então eu vou começar falando de posição. Tá? E eu vou fazer o seguinte: considere um objeto, tá, pontual, se movendo em uma dimensão, ou seja, ele está se movendo numa reta, tá? Então a gente vai denotar a coordenada de posição do objeto com relação a uma origem escolhida por x de t. Então x de t vai ser a coordenada de posição em relação a uma origem, tá? Então eu vou colocar aqui x de t vai ser a coordenada da posição do objeto. Tá? A coordenada da posição, ok? A coordenada da posição é uma função do tempo e pode ser positivo, pode ser zero, tá? E ela pode ser negativa, dependendo da localização do objeto, tá? A posição de um objeto em relação à origem tem ambas direção e magnitude e ela, portanto, é um vetor, tá? Portanto, se a gente tem uma lá uma reta, né? A gente escolhe algum lugar para ser a origem dela, e aí a gente vai fazendo, né? Vai fazendo com que ela tenha várias marcações, né, com a mesma unidade. Então, eu sei que ele não está com a mesma unidade, mas vamos... É porque aqui eu tô... Tá sendo a mão livre, né? Então vamos considerar que tá. Então beleza. Eu escolho um lugar para ser a minha origem. Vou escolher aqui para ser a origem, então. E o meu objeto ele vai estar em algum lugar onde a posição desse objeto vai ser o vetor que liga ele até a origem. Então, essa aqui é o vetor posição. O meu eixo está orientado nesse sentido, tá? Então o versor I vai estar orientado para cá. Ele vai estar numa posição x de t, tá? E bom, o
mais x é nesse sentido. Então tá. Então, essa é a ideia. A posição do objeto em relação à origem tem direção e sentido, né? Direção e magnitude. Então ela é um vetor. E a gente vai denotar o vetor posição, ou simplesmente posição, escrevendo que o RT R de t, ele vai ser a coordenada da posição vezes o versor do eixo que ele está. Como a gente está em uma dimensão, só tem um versor, né? Então, aqui, isso aqui, portanto, é o vetor posição. Ok? A gente vai denotar a posição, a coordenada da posição em t igual a 0 pelo símbolo x índice 0. Então, x índice 0 vai ser a coordenada da posição para t igual a 0. Beleza? Ok? A unidade para a posição no sistema internacional, então eu vou colocar aqui, ó, a unidade do vetor posição no sistema internacional é o metro, beleza? É o metro. Então, vamos falar agora de um outro conceito fundamental, que é o intervalo de tempo, tá? A gente vai considerar o intervalo de tempo fechado, tá? Então ele vai estar entre t1 e t2, tá? Então a gente vai caracterizar esse intervalo de tempo pela diferença dos pontos extremos do intervalo. Então, dentro desse intervalo de tempo, dentro desse intervalo, o ΔT, que vai ser o intervalo de tempo, vai ser o T2 menos o T1, tá? E a unidade no sistema internacional de unidades para o intervalo de tempo é o segundo. Ok? Próximo conceito é o deslocamento. Deslocamento. Ok? O deslocamento de um corpo durante um intervalo de tempo entre T1 e T2, então a gente está ainda falando de um intervalo fechado de tempo entre T1 e T2, tá? É definido pela variação da posição do corpo. Então, onde a variação de posição vai ser ΔR, tá? ΔR é um vetor, vai ser definida, tá? Ele vai ser definido como a posição do corpo no momento T2 menos a posição do corpo no momento T1, tá? Em outras palavras, a gente está falando do vetor, a gente está falando da coordenada do corpo, no momento T2 menos a coordenada do corpo no momento T1 vezes o versor, tá? Isso a gente vai definir como sendo ΔX de t vezes o versor, ok? Ou seja, a gente tá falando, né? Se a gente tem um corpo, tem de novo a linha,
e a gente tem aqui uma origem. Tá? E esse corpo, ele tá em alguma posição inicial. Ok? A gente tem lá o corpo, ele tá em alguma coordenada inicial x de t. No tempo 1 ele está numa coordenada x de t. 1. No tempo 2 ele está numa coordenada x de t2. Eu estou orientando o meu eixo para cá, tá? Então esse é o sentido mais positivo, mais x, tá? Portanto, o vetor Portanto, o vetor deslocamento no momento t1, ele vai ser esse cara aqui. Esse é o vetor deslocamento no tempo t1. R de t1. R de t1. O vetor deslocamento no tempo t2 tá? O vetor deslocamento no tempo t2, ele vai ser esse cara aqui. Esse é o R de t2. Portanto, o vetor ΔR, que é a variação das posições, né? Na verdade, esse é o vetor posição no tempo t1, vetor posição no tempo t2, e esse é o vetor deslocamento, né? É esse aqui. Ok? Então, o deslocamento ele é uma quantidade vetorial também. Ok? Outro conceito fundamental para a gente tratar é o conceito de velocidade. Tá? Então, vamos falar de velocidade. Tá? Quando a gente descreve o movimento de um objeto, palavras como em inglês speed, que a gente vai traduzir como rapidez, e velocity, que a gente vai traduzir como velocidade, eles são usados na nossa linguagem natural, né? Mas quando a gente introduz uma descrição matemática do movimento, a gente precisa definir esses termos precisamente. O nosso procedimento vai ser definir quantidades médias para intervalos finitos de tempo e então examinar o que acontece no limite desses intervalos de tempo, quando ele se torna infinitesimalmente pequeno. Isso vai nos dar as ferramentas, né, necessárias para ter construir um conceito matemático que é a velocidade em um tempo, em um instante de tempo, tá?
mostrando que isso ele vai ser a derivada da posição em correlação ao tempo, ok? Então, vamos começar falando de velocidade, mas não qualquer velocidade. A gente vai começar falando de velocidade média, tá? Velocidade média. Então é o seguinte, o componente x da velocidade média, tá? Para um intervalo de tempo, ΔT, é definido pelo deslocamento Δx dividido por esse intervalo de tempo ΔT. Então, se a gente quer olhar o componente x, tá? Velocidade x média, esse componente ele vai ser definido por Δx sobre ΔT, tá? Porque a gente está descrevendo um movimento em uma dimensão, né? Aqui nos nossos exemplos, a gente vai escolher retirar esse x subscrito. Então a gente vai chamar de velocidade média a velocidade x média. Porque nos nossos exemplos aqui, a gente está tratando só em um eixo, né? Só no eixo x. Então é a única velocidade que a gente tem. Quando a gente introduz o movimento em duas dimensões, a gente precisa distinguir os componentes da velocidade por subscrito. A velocidade vetorial média é então dada por velocidade vetorial, né? Ela é um vetor, e ela vai ser definida pelo Δx sobre ΔT vezes o versor da orientação do eixo. Portanto, ela vai ser simplesmente a velocidade escalar média vezes o versor, tá? A unidade SI para a velocidade média vai ser metros por segundo. Então, a unidade SI para velocidade média é metros por segundo. Ok? A velocidade média, ela não é necessariamente igual à distância no intervalo de tempo ΔT viajado, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Por exemplo, durante um intervalo de tempo, um objeto ele vai se mover no eixo x, né? Ele pode voltar para a posição inicial, tá? Ele pode voltar. O deslocamento do objeto é zero, tá? Mas a distância percorrida, ela não é zero. Então, isso é um cuidado que a gente vai ter que tomar. Então, a gente vai introduzir agora o conceito de velocidade instantânea. Tá? Então a gente, considerando um corpo se movendo em uma direção, tá? E a gente vai tratar esse corpo se movendo no intervalo de tempo t e entre t e t mais ΔT, tá? A velocidade média corresponde à inclinação da reta, tá? Conectando os pontos t, x de t, e o t mais ΔT, x de t mais ΔT, tá? A inclinação da reta, né? A inclinação dessa reta que vai descrever esse corpo se movendo, ele vai ser basicamente a ascensão ao longo de uma corrida. A variação de posição dividido pela variação de tempo, tá? E é dado por velocidade média. Ela vai ser o crescimento, né? O deslocamento
ele vai ser vou chamar aqui de deslocamento dividido pelo tempo percorrido, né? Portanto, isso vai ser ΔX por ΔT, como a gente já viu, né? E o que é ΔX? ΔX vai ser x de t mais ΔT menos x de t. E a gente vai dividir isso por ΔT. Ok? Quando a gente vai tomar o t indo para zero, a inclinação das retas conectando o ponto t, x de t, e o ponto t mais ΔT, x de t mais ΔT, ele se aproxima da inclinação da reta tangente do gráfico da função x de t e versus t, tá? Então, se a gente tem um gráfico, de deslocamento em função do tempo, né? Tá? E aí eu tenho nesse gráfico eu tenho um deslocamento assim. Só lá, vai ficar suave. Não deu. Tá. Eu tenho um deslocamento. Eu queria ele mais gordo, mas. Aí, beleza. Eu não queria que ele abaixasse. Aí. Então, se eu tenho um deslocamento, tá? Se essa curva é o meu x de t, tá? E eu pego essa situação, eu pego um ponto, tá? Eu pego um ponto onde ele tem valor t', tá? E ele vai estar numa posição x de t' no gráfico. Aí se eu pego um outro ponto aqui em cima, que vai ser no momento t' mais ΔT, ele vai estar na coordenada x de t' mais ΔT. Ok? Então, se eu quero, eu traço uma aqui, eu posso tentar verificar como seria, né? Se eu traçasse uma reta, como seria a velocidade média, que seria dado por essa reta, né? Por essa reta. Então, que liga esses dois pontos, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pegar situações onde eu vou cada vez mais fazendo o tempo ser mais próximo do meu tempo inicial. Então eu estou caminhando nesse sentido aqui, tá? Acho que tem demais. Então, deixa eu refazer aqui. Se eu tenho um tempo aqui, perceba que a reta que ele vai formar, se eu ligar esses dois, é essa. Eu vou ter que fazer o tempo um pouquinho mais para cima, porque o gráfico se rebelou. Então, se eu tenho o tempo aqui, a reta vai ser essa.
Se eu tenho tempo aqui, a reta vai ser essa. Perceba que quanto mais o tempo o tempo da posição final vai se aproximando do tempo da posição inicial, mais essa reta que eu estou fazendo se aproxima da reta tangente a esse gráfico. Mas ele se aproxima dessa reta aqui. Tá? Onde isso é a reta tangente. Ela é a reta tangente no tempo t. Ok? Então, se eu vou pegar o valor, se eu limitar o valor dessa sequência, né? Lembrando que isso aqui, tá? Lembrando que para isso aqui é o ΔX, tá? Esse intervalo aqui é o ΔX. E esse intervalo aqui é o ΔT. E aqui tá errado, né? Não é x mais ΔX, não é t mais ΔT, tá? Então perceba que quanto mais eu vou limitando esse intervalo, tá? Quando eu estou tomando ΔT indo para zero, ou seja, o ponto inicial e final tão próximos que eles são praticamente o mesmo ponto, a inclinação da reta que conecta esses dois pontos, ele se aproxima da reta tangente da função do x de t no tempo t. Então, se eu fizer o valor se eu limitar o valor dessa sequência, tá? Se eu for limitando, eu vou definir esse componente x como uma velocidade instantânea no tempo t. Ou seja, o componente x da velocidade instantânea no tempo t é dado pela inclinação da reta tangente, tá, do gráfico de posição em função do tempo. Ou seja, em outras palavras, a velocidade instantânea vai ser o limite com ΔT indo para zero. Ou seja, quando o intervalo de tempo é tão pequeno que eles são praticamente o mesmo intervalo, ou eles são o mesmo tempo, da velocidade média, que nada mais é do que o limite com o ΔT indo para zero de ΔX por ΔT, ou o limite com ΔT indo para zero de x sobre t mais ΔT menos x de t, tá? Isso é o deslocamento, né? Dividido por ΔT, tá? E a isso a gente vai dar um nome a essa operação, que a gente vai definir essa operação como sendo a derivada de x no tempo, ok? Então, a velocidade instantânea, o vetor velocidade instantânea, se essa é a velocidade escalar instantânea, o vetor velocidade instantânea vai ser simplesmente a velocidade
escalar instantânea vezes o versor. O componente da velocidade v de t pode ser positivo, pode ser zero ou pode ser negativo, dependendo de onde o objeto, do sentido em que o objeto tá viajando, né? Se ele estiver viajando no sentido positivo da direção x, né? Ele vai ser positivo, ou, né, no ponto de vista instantâneo, né? Ou se ele estiver parado no instante, ele vai ser zero. E se ele estiver no sentido contrário da orientação, ele vai ser negativo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo, tá? Vou fazer um exemplo. E o exemplo. Tá? Então vamos considerar um objeto que ele está se movendo ao longo da coordenada x com uma função de posição. E a posição dele ao longo da coordenada x é dado por x de t igual a uma posição inicial, que é o x0, mais algum termo, que é a função do tempo. Tá? Aqui o x0 ele vai ser a posição inicial, ou seja, onde o objeto está no tempo igual a zero. E a gente pode explicitamente calcular o componente x da velocidade instantânea para a equação, usando a equação, né, do limite, né? Mas primeiro a gente vai calcular o deslocamento na direção do eixo x, tá? Então a gente vai calcular o ΔX. A gente precisa calcular a posição no tempo x de t mais ΔT. Então vamos lá. Para a gente calcular qual é a receita, primeiro a gente precisa calcular ΔX. E ΔX é x de t mais ΔT menos x de t. X de t a gente tem, esse aqui a gente não tem, então a gente precisa calcular ele. X de t mais ΔT, portanto, vai ser x0 mais x0 mais 1 meio de b, b é uma constante, tá? Vezes t mais ΔT ao quadrado. Ou seja, a gente vai expandir esse t mais ΔT e a gente vai ter que x0, que essa função vai ser x0 mais 1 meio de b vezes t quadrado mais 2t ΔT mais ΔT quadrado. Tá bom? Então essa é a componente x vai ser a posição, né, no instante t mais ΔT. A componente x da velocidade instantânea, ela é dada pelo limite com ΔT indo para zero do deslocamento, né, de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Portanto, eu estou calculando o limite. Eu acho que não vai caber aqui nessa linha. Então, isso aqui vai ser o limite de ΔT indo para zero de quem? X de t mais ΔT é isso aqui. Então, esse é o limite de x0 mais meio de b vezes t quadrado mais 2t ΔT mais ΔT quadrado tá? Isso aqui menos x de ΔT, que é a função que ele deu, né? x0 mais 1 meio de bt quadrado. Então, menos x0 mais 1 meio de b t quadrado, tá?
isso eu vou dividir por ΔT. Certo? Então, essa expressão a gente pode manipular ela, né? Se a gente vê lá em cima, x0, x0 corta, né? bt quadrado corta. Aí vai ficar aquele 2t ΔT mais 2 ΔT quadrado. Só vai sobrar isso, né? E vezes aquele meio de b, né? Se a gente dividir por ΔT, essa expressão ela vai se reduzir para limite de ΔT indo para zero de bt mais 1 meio de b ΔT, tá? Então, o primeiro termo é independente do intervalo de tempo, tá? Ele é independente do ΔT. E o segundo termo, como a gente está fazendo o ΔT indo para zero, ele é zero, tá? ΔT está muito próximo de zero, que a gente não consegue indistinguir ele de zero, então ele é zero. Então, o termo 1 meio de b ΔT, esse termo aqui, ele inteiro é zero. Ok? Esse termo é zero. Então, no final das contas, o componente x da velocidade instantânea no tempo t vai ser simplesmente bt. Tá? Então, se a gente plotar a velocidade instantânea para ver como que esse corpo está se movimentando em função do tempo, a gente vai ter que esse corpo, se aqui é a velocidade do corpo no tempo e aqui é o tempo, esse corpo ele está aumentando a velocidade dele de forma linear, tá? Onde a equação que descreve essa reta vai ser v de t igual a bt. Ok? Outro exemplo que eu vou fazer é usar algo que a gente já viu, quer dizer, a gente não, porque não necessariamente todo mundo que está vendo essa aula viu o curso de cálculo, né? Então, eu já dei isso no curso de cálculo, eu vou tentar deixar linkado o vídeo, tá? Que é o teorema do valor médio, tá? Então, eu vou fazer um exemplo 2. E o exemplo 2 vai ser considerar um objeto que ele está se movendo ao longo da coordenada x, tá? Do eixo x, com uma função de posição dada pela expressão x de t igual a x0 mais v0t mais 1 meio de bt quadrado, beleza? O gráfico de x versus t vai ser o seguinte: aqui a gente tem uma função que ela é quadrática no tempo, né? Com o coeficiente a negativo. Então a gente espera que esse gráfico seja uma parábola, né? Com uma parábola com concavidade para cima. Então eu vou fazer o gráfico aqui, tá? Onde esse eixo aqui, esse eixo aqui é o x de t e esse eixo aqui é o tempo, beleza? E esse gráfico ele vai ser uma parábola, né? Ele vai começar no tempo igual a zero, ele vai começar numa posição inicial x0, né? E aí, como o tempo vai andando, né? Ele vai crescendo. Então essa reta, ela vai ser a x de t igual a x0 mais v0t mais 1 meio
de bt². Tá? Esse é o gráfico da função. Ok? Então, né, o componente da velocidade instantânea é dado por v de t. Eu vou fazer mais umas brincadeiras aqui no gráfico, tá? Para ficar mais fácil. Não, depois eu faço. O componente da velocidade instantânea é v de t, que é a derivada da função x de t no tempo é igual a v0 mais bt. Para quem não souber fazer derivadas, eu também vou linkar aqui o vídeo onde eu explico como faz derivada de polinômio, tá bom? A princípio, né, a gente simplesmente vai pegar a potência que está aqui e vai colocar ela multiplicando o termo antes da variável que está sendo derivada, tá? E diminuir em uma unidade a potência. Então aqui é x0 vezes t elevado a 0, né? Então eu vou pegar esse 0 e vou multiplicar aqui, então 0 é esse x0. Aqui é t elevado a 1, então eu pego 1, multiplico aqui e diminuo 1 aqui em cima, então vai ficar v0 vezes t elevado a 0, que é só v0. E aqui é 2, né? Então eu pego 2 multiplicando aqui e diminuo 1, então vai ser 2 sobre 2 vezes b vezes t elevado a 1, então vai ser bt, tá? Mas eu vou deixar linkado o vídeo onde eu explico direito como é que faz isso, tá? Então, para um intervalo de tempo t inicial e t final, tá? Se eu tiver um intervalo de tempo t inicial e t final, o que eu vou ter? Eu vou ter um deslocamento, onde o deslocamento vai ser dado por x de t, vai ser x de t final, menos x de t inicial. Posição final menos posição inicial. Isso é o vetor, não, é o deslocamento. Esse deslocamento nada mais é do que a função, né? X de t final vai ser v0 de t final menos t inicial mais 1/2 de b t final ao quadrado menos t inicial ao quadrado, tá? É isso que a gente vai ter. E isso é igual a velocidade inicial vezes t final menos t inicial mais 1/2 de b. Isso aqui é um produto notável, né? Isso aqui é a diferença de quadrados, que eu posso fatorar como sendo t final mais t inicial vezes t final menos t inicial, tá? É isso. Então, se a gente olhar no gráfico, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho algum instante arbitrário t inicial, e nesse instante ele vai estar na posição x de x inicial, tá? Ou melhor, x de t inicial, e no outro instante arbitrário, t final, ele vai estar numa posição x de t final, tá? E o que é a velocidade média? A velocidade média... Não, depois a gente chega na velocidade média, vai. Então vamos para a conta primeiro, depois a gente volta para o gráfico.
Então, vamos lá. Lembrando que a componente da velocidade média, velocidade x, é definida com a condição que o ΔX seja igual à velocidade média, né, vezes o t final menos t inicial. Se a gente remanejar, a gente vai ter velocidade média igual a ΔX sobre ΔT, né? Então, tá aí a condição. A gente pode determinar a velocidade média, né, fazendo, né, substituindo os valores que a gente encontrou agora para ter, a gente colocando isso aqui em evidência, né, t final menos t inicial, a gente vai ter uma expressão para o quanto vale isso, né? A gente coloca isso em evidência, aí a gente vai ter que isso aqui, que x de t final vai ser V0, não, vai ser isso que a gente deixou em evidência, vezes V0 mais um meio de B vezes t final mais t inicial, né? E aí a gente remaneja para descobrir quanto que vale TF menos TI. Se a gente sabe quanto é TF menos TI, a gente faz toda essa manipulação, a gente vai chegar, a gente substitui aqui, tá? E a gente vai chegar que a velocidade média é V0, né, mais um meio de B vezes T final mais T inicial, ok? Então, a velocidade média, veja que ela é uma função linear no tempo, né? Portanto, se a gente for traçar aqui, a velocidade média vai ser exatamente a reta que liga esse ponto, o deslocamento, quer dizer, a inclinação dessa reta que liga esse ponto até esse, tá? Então, isso, a inclinação dessa reta, então, a inclinação é a velocidade média. Ok? Então, a gente vai seguindo, tá? O teorema do valor médio do cálculo, tá? Ele mostra que, ele diz que deve existir um instante no tempo t1, onde esse t1 ele está entre o t final e o t inicial, que diz que a componente x da velocidade instantânea satisfaz a seguinte relação. Lembrando, eu vou deixar linkado o vídeo onde eu trato o teorema do valor médio, tá? Então, o teorema do valor médio, ele diz que o ΔX ele pode ser descrito como uma velocidade nesse tempo t1, que ele está entre o t final e o t inicial, vezes o t final menos t inicial, vezes o ΔT, né? Então, geometricamente, isso significa que o deslocamento dessa reta, tá? Essa reta secante, que conecta o ponto t inicial, x de t inicial, ao ponto t final, é igual a... Eu falei deslocamento, não, a inclinação, tá? É igual à inclinação da reta tangente nesse ponto x de ti, ok? Então, isso diz, portanto, que existe algum ponto aqui no meio dessas duas, algum ponto que é a inclinação da reta, vai ser a reta tangente, e esse ponto, vou colocar aqui em vermelho, que a inclinação desse
A inclinação vai ser a velocidade instantânea no tempo T1. T1, tá? Então, a inclinação dessa reta vermelha. Onde justamente o ponto onde ela tangencia vai ser esse T1, que é exatamente T final menos T inicial sobre 2, tá? E, né, aí ele vai estar no ponto de interesse, né? Então é isso que ele diz, tá? Isso significa que a inclinação dessa reta secante, tá, em azul, é igual à inclinação da reta tangente em vermelho, do gráfico x de t, né, por t, nesse ponto T1 x de T1. Ou seja, em algum momento ao longo desse deslocamento do carro ou do objeto, do ponto x de T1 até do x de T inicial até o x de T final, em algum instante ele teve a velocidade v de T1. Em algum instante ele teve. Em que instante? No T1, tá? Em algum momento ele teve essa velocidade. Portanto, a gente vai concluir que essa velocidade de T1 para que serve isso? Porque ela simplesmente é a velocidade média. Então a gente sabe que a velocidade de T1 a velocidade de T1 cadê? É a V0 mais B de T1, né? Isso aqui a gente calculou quanto vale V de T. Agora a gente pode resolver para o intervalo de tempo T1 substituindo, né? A equação que descreve V de T1. Então, cadê ela? V de T1. Se a gente substituir, se a gente olhar para essa equação, olhar para a equação da velocidade média, aqui, olhar para essa equação, tá? E olhar para essa consequência do teorema do valor médio, tá? A gente consegue chegar na conclusão de que, veja, aqui a gente sabe o que é velocidade média, né? Então diz que V de T1 é igual a isso aqui. E isso aqui tem que ser igual a isso aqui, né? Portanto, se a gente substituir, a gente vai chegar à conclusão de que esse T1 nada mais é do que a média da velocidade final, não, do tempo final, o tempo inicial. Quer dizer, a diferença deles sobre 2. Soma deles sobre 2. Soma. Então é a média. É a média dos tempos finais inicial. Tá? Então é por isso que eu coloquei lá no gráfico, tá? O valor desse T1. Esse valor intermediário VT é também igual a metade, tá, da soma da velocidade inicial e da velocidade final. Portanto, a gente pode dizer que VT1 ele vai ser exatamente V de T inicial mais V de T final dividido por 2. Tá? E o que é isso? Isso é
V0 mais BT inicial mais V0 mais BT final sobre 2. Portanto, a velocidade no instante t1 vai ser V0 mais meio de B vezes T final mais T inicial, tá? Ou, como a gente sabe que isso é T1, vezes V0 mais 1 meio de T1, mais BT1. Ok? Para algum valor, para algum intervalo, para qualquer intervalo de tempo, a quantidade V de T1 mais V de T inicial mais V de T final sobre 2 é a média aritmética da velocidade inicial e velocidade final, tá? Mas ela, infelizmente, algumas vezes ela é referida como velocidade média, tá? Mas não é velocidade média, é a média das velocidades. A velocidade média a gente define como a diferença das posições, né? X final menos x inicial sobre delta t. E a média aritmética a gente define pela soma das velocidades iniciais e finais sobre 2. Elas são coisas diferentes. Então, elas são apenas iguais em casos especiais quando a velocidade é uma função linear na variável t, tá? Então a gente verifica aqui um uso do termo velocidade média para medir o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Ok? Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.